Bom dia a todos, processualistas penais da Católica, do sexto semestre. Vamos dar início agora à nossa aula da semana, dando continuidade ao nosso conteúdo programático. E hoje a gente vai falar sobre o inquérito policial, tá certo? O inquérito policial. E à noite a gente pode complementar com algumas observações, né, que vocês provocarem, tá certo? Tranquilos? Tranquilos? Pois bem, então vamos dar início, tá bom? Antes, né, da gente iniciar, só lembrar vocês que nós estamos já hoje, são dia 14, então faltaria só mais 2 aulas e nós teríamos a nossa avaliação. Tranquilo? Então acredito que vamos ver inquérito policial e nós vamos ver ainda, não sei se jurisdição e incompetência, alguma coisa desse gênero, eu vou observar ainda, mas teremos ainda mais 2 aulas, tá bom? Antes da nossa prova. No que tange a volta ao retorno às atividades presenciais, estamos aqui no aguardo. Eu acredito que no mês de outubro nós vamos voltar parcialmente às atividades presenciais, mas são só previsões, né? E a experiência que a gente tem. Ninguém pode chegar e realmente afirmar categoricamente que isso vai acontecer. Mas se acontecer, os alunos terão, né, a opção de retornarem às atividades, né, esse semestre, atividades presenciais, ou não, acredito, não tenho certeza ainda. Porque eu sei que nós voltaremos, mas não voltaremos 100% não, tá bom? De forma gradativa. Os professores vão voltar. Agora os alunos vão ver como é que vai se comportar a faculdade. Tá bom? Tranquilo? Então vamos começar aqui, falando um pouco sobre inquérito policial, tá certo? Principalmente para aqueles alunos que pretendem seguir a carreira policial, seja como delegado, seja como agentes da autoridade. Necessário se faz ter um bom conhecimento sobre este procedimento administrativo, que apesar de ser dispensável, tá bom, para a proposição de uma ação penal, no entanto, ele demonstra-se sempre muito importante para o que nós denominamos de opinion delicti. Tranquilo? Vamos lá. Professor, o que é o inquérito policial? Bem, você imagina um conjunto, né, de ações diligenciais presididas por uma autoridade policial e que tem como intuito maior, tá bom, reunir provas de materialidade e autoria de um determinado fato tipificado como crime, tá bom? Então, o intuito é esse, e o fim maior, né, seria fornecer elementos de convicção para o titular da ação penal, oferecer, obviamente, a denúncia. Também, obviamente, uma vez diante de um procedimento administrativo deste naipe, né, dessa natureza, obviamente também vai servir para a defesa. A defesa poderá, sim, ter acesso a esses autos do inquérito policial e, em cima do que está lá, ele poderá, sim, já preparar
suas teses de defesa e observar se todos os direitos do seu cliente foram, se todos os direitos do seu cliente foram respeitados. Tranquilo? Até aí, tá bom? Então, lembrar que a natureza do inquérito policial, a natureza jurídica do inquérito policial é de procedimento administrativo. Ele é provisório, né? Não pode ser de muito tempo, ele é provisório. Ele é cautelar, né? No sentido de que ele está ali prevendo, evitando, né, novos delitos, a continuidade de delitos, tá bom? E ele é preparatório, tem de natureza administrativa, tem natureza cautelar, tem natureza provisória e natureza preparatória, tá bom? Lembrando a vocês que, obviamente, que todos esse procedimento de inquérito policial, ele está em uma fase pré-processual. Então, nós não podemos confundir com uma fase processual. Isso é importância vital, porque muitos dos princípios norteadores do processo penal, obviamente, não serão exigidos na fase de inquérito policial. Tranquilo? Até aí? Tá bom? Esse inquérito policial ele se destina a quem? Tá bom? Quais são os destinatários do inquérito policial? Aí nós temos destinatários imediatos ou diretos e os destinatários mediatos ou indiretos. Tá certo? O destinatário imediato, que é o destinatário direto, dependendo da ação penal, tá bom? Ele vai sofrer uma diferença. Se for uma ação penal pública, o destinatário direto ou imediato é o Ministério Público, já que ele é o dono, o titular da ação penal, tá bom? Já se for uma ação penal privada, obviamente, que o destinatário direto do inquérito policial seria o ofendido, ou nós chamamos de querelante, tá bom? Ou possível querelante, ofendido ou a vítima. Tranquilo? Agora, os destinatários indiretos ou destinatários mediatos, aí seria, primeiro, o juiz, tá bom? O juiz, diante das informações que estão ali contidas no inquérito policial, aí vai tomar algumas medidas, né? Por exemplo, ele recebe a denúncia ou não recebe a denúncia. Ele vai tomar alguma medida cautelar diante do que está ali consignado nos termos, nos autos do inquérito policial. Então, o juiz seria um destinatário mediato. O outro, na minha humilde opinião, você não vai encontrar isso na doutrina, tá certo? Mas a experiência que eu tenho, de muito tempo, como advogado e professor na área penal, também a defesa. A defesa também é, sim, um destinatário indireto, tendo em vista que a defesa, diante, né, das informações ali contidas, eles poderão tomar algumas medidas, inclusive requerimento de medidas de defesa de direito. Tá bom? Então, nesse caso especificamente, apesar da doutrina, né, tanto a doutrina clássica como a doutrina mais moderna, elas não colocam, elas não trazem ali a defesa, né, como um destinatário imediato. Mas, na minha opinião, eu não tenho nem dúvidas disso. Tá certo? É fato. Tá bom? É fato. Tranquilo? Próximo, uma finalidade, como nós já especificamos, né, a finalidade maior do inquérito policial seria fornecer elementos de convicção para o Ministério Público, tá bom? E informações para a defesa, um de forma direta ou de forma indireta. Professor, o que seria esse
fornecer esses elementos de convicção? Primeiro, o que a gente chama de opinion delicti, tá certo? A convicção é você dar uma consistência argumentativa ao MP. Quer dizer, é como se o MP, diante dos fatos contextualizados em um inquérito policial, ele agora estivesse convicto que está diante de uma prática criminosa e que deve denunciar, ou deve oferecer a denúncia contra o indiciado, tá bom? Contra o indiciado. Isso a gente chama de opinion delicti. Mas não é só opinion delicti, tá certo? O inquérito policial, ele tem como finalidade também, ele trazer no seu bojo de investigações evidências mínimas de autoria, tá certo? E provas concretas de materialidade. Isso a gente chama de justa causa. O que é que justificaria, né, uma persecução penal? Só justificaria se nós estivermos diante realmente de um fato criminoso e que nós tivéssemos ali um conjunto, pelo menos um conjunto indiciatório, não de provas, mas um conjunto indiciatório de uma autoria. Aí justifica sim, tá bom? Do contrário, não se justificaria essa persecução penal. Tranquilo? Tá bom? Outra finalidade que nós poderíamos aí incorrer, e que é importante, obviamente, é o seguinte: nós temos provas que elas podem se perder durante o tempo. Nós sabemos, vocês sabem já, né, que as provas em um processo penal, ou o momento de colher provas no inquérito, numa ação penal, é na instrução. Ali na instrução, né, logo após o recebimento da denúncia, logo após ali começa-se a instrução criminal. E é na instrução que tem que se colher prova. Mas tem algumas provas que, por sua própria natureza, elas podem desaparecer no decorrer do tempo. Elas podem se deteriorar, tá certo? E aí, obviamente, naquela fase de investigação, aquela primeira fase, né, pré-processual, aquela fase ali tem algumas provas que devem ser colhidas e devem ser periciadas, examinadas naquele momento, do contrário se perde. Então, o inquérito policial também tem essa finalidade, tá bom? Obviamente que essas provas todas deverão ser repetidas lá na instrução criminal, tá bom? Nenhuma prova, essa é a regra, nenhuma prova que foi colhida em fase de inquérito policial não pode deixar de ser reexaminada, refeitas na fase de instrução criminal. A não ser, obviamente, isso é uma regra. Quais são as exceções? São aquelas que foram feitas por perícias. Tá bom? Aí sim. Aí nesse caso aí, e mesmo assim, se foi essa prova foi construída em cima de um exame pericial, e ainda pode ainda haver discussão. Pode haver discussão sim, só que para você desgraduar, para que você, entre aspas, no termo mais popular, para você derrubar uma prova pericial só com uma outra perícia no mesmo nível. Aí você pode fazer isso. Tranquilo? Então vimos aí as finalidades do inquérito policial. Tá bom? Passando para o próximo tópico, seguindo aí esse roteiro que eu enviei para vocês, tá bom? Vem as características do inquérito policial. E aí, você vai observar realmente que o inquérito policial, ele tem, ele se localiza, né? Ele está em um momento que ainda não é de processo. Nesse momento você vai ver que as características do inquérito policial não se coadunam com os princípios fundamentadores do processo, e que nós já vimos alguns deles.
ou a maioria deles, em aulas anteriores. Então vamos às características do inquérito policial. E a primeira delas é que ele é formal, ele é escrito, tem que ser escrito, tá certo? Até mesmo quando nós estamos diante de algumas provas, tá bom? Que estão radiografadas, ou videografadas, ou fotografadas, todas elas são transcritas. Quem já esteve diante do inquérito policial vai observar esta característica de forma muito, muito latente, tá bom? Quando você está diante, você vê uma fotografia de um corpo, né, num crime de homicídio, por exemplo, essa fotografia é toda transcrita para termos escritos, né, toda transcrita. Aí vai dizer que o corpo foi encontrado em decúbito dorsal, com tantas perfurações. Essas perfurações, elas seriam pérfuro cortante ou pérfuro contundente, de entradas e saídas, o trajeto, como foi o grau, né, do traçado do projetil, enfim, se tivesse sido um projetil, eles dizem tudo por escrito. Então, a primeira característica é que o inquérito policial, ele é escrito, tá certo? Outra característica é que ele é sigiloso, diferentemente do processo penal, né? Do processo em si. O processo não é público, né? Não, o inquérito policial, ele é sigiloso. Essa sigilosidade é para público, tá bom? Não para as partes em si. E nem para advogados, obviamente. Qualquer advogado pode ter acesso aos autos de inquérito policial. Basta identificar-se como tal. Tranquilo? Não precisa de procuração, não. Não precisa de procuração. Tá bom? O que mais também, nós podemos dizer sobre, assim, ele é, de certa forma, inquisitivo. Eu não concordo muito com essa característica, mas está lá, tá bom? É da natureza da investigação que ela seja inquisitiva. E dizer que é inquisitivo é dizer que não haveria o contraditório. Na realidade, eu vejo como eu vejo hoje, você pode imaginar que essa inquisitividade do inquérito policial seja digamos assim, uma diminuição dos limites do contraditório, uma mitigação do princípio do contraditório, mas sempre vai haver, principalmente se o indiciado tiver um advogado. O delegado, ele não é obrigado a fornecer advogados para o indiciado, como acontece no processo penal diante de um juiz. O delegado não é, mas se o advogado aparecer lá, tá bom? Com sua procuração, então todas as fases do inquérito policial, o advogado tem o direito e o delegado tem o dever de acatar, né, de tolerar a presença do advogado em todas as fases. Agora, se o advogado vai ou não ter, digamos, o poder dever ou poder direito de fazer perguntas, aí já não pode ter, tá bom? Aí nesse sentido aí é que a gente fala que o princípio do contraditório ele é mitigado. Mas eu, né, nos meus últimos anos na segurança pública, por diversas vezes, né, em inquérito policial, eu foi sim, sem mistério nenhum, voz à defesa. Às vezes para até contribuir para a elucidação, né, e para a consistência do inquérito policial. Mas tem outros que não, outros delegados que não aceitam essa contradita, né? Ou essa característica de uma contradição no inquérito policial. Tranquilo?
Outra característica é a oficiosidade. O que quer dizer isso? É que o delegado ele pode sim instaurar um inquérito policial de ofício, quando ele estiver diante de um fato criminoso que ensejaria uma ação penal pública incondicionada. Então, de ofício, ele poderia fazer, tá bom? Também oficialidade. Não confunda oficiosidade com oficialidade. A oficiosidade é o caráter que tem, né, o inquérito policial, de que o seu presidente pode instaurar de ofício inquérito policial. Né? No caso de uma investigação de um crime que seja ação penal pública condicionada. Já a oficialidade quer dizer que o inquérito policial ele só pode ser instaurado por um órgão oficial, que no caso seriam